Nessa aula a gente vai falar de um bioma que vem sendo muito comentado nos últimos anos. Apesar da Amazônia ter, digamos, uma posição de destaque histórica, a gente vai falar agora do Cerrado, e que vem sendo comentado por motivos não muito felizes. Os índices de degradação do Cerrado vêm sendo os maiores dentre os biomas brasileiros. Para começar, características gerais do Cerrado. Ocupa quase 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 24% do território nacional, abriga cerca de 20 milhões de pessoas e se estende na região do Planalto Central, como o pessoal costuma falar tradicionalmente, né, aqueles livros de geografia, né, mais tradicionais da escola costumam dizer isso, mas ele se expande além do Planalto Central. Ele pega parte do Planalto Meridional e vai até a zona costeira aqui, na porção mais ao norte aqui do Nordeste. O Cerrado abrange 9 estados e o Distrito Federal: Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Piauí e São Paulo. Vários desses estados ele não abrange na totalidade, mas a gente vai ter pelo menos manchas de cerrado em alguns deles. A faixa principal do cerrado realmente está na faixa do Planalto Central em direção ao litoral e ao Planalto Meridional. Em termos climáticos, a gente tem um clima tropical sazonal. A gente tem estações do ano bem definidas: um verão chuvoso, um inverno seco. Um aspecto interessante do cerrado é que durante esse verão chuvoso você vai ter chamados veranicos. São pequenas estações secas, são pequenos períodos de seca que vão interromper os períodos de chuva. A gente tem uma precipitação média aí entre 1.200 a 1.800 milímetros, que é uma precipitação, vamos dizer assim, relativamente alta, mas a gente vai ter uma variação dessa precipitação no território. Então, há regiões de cerrado onde você tem uma chuva mais intensa, há regiões de cerrado onde você vai ter uma chuva um pouco mais baixa, né? Índices de pluviosidade, melhor dizendo, um pouco mais baixos. E quando é que vão ocorrer essas chuvas? Período de outubro a março. Via de regra, se concentra nesse período o maior índice pluviométrico para a região. As estações secas, elas vão durar aqui de 3 a 5 meses, ou seja, você tem chuva em metade do ano. Se temos chuva em metade do ano, a gente deve ficar com uma questão hidrológica um pouco comprometida, né? De forma alguma. O Cerrado tem alguns apelidos carinhosos, dentre eles Caixa d'Água do Brasil e Berço das Águas. O Cerrado ele tem aquíferos subterrâneos muito ricos. 3 dos maiores, inclusive, estão localizados no bioma. Ele abriga 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras e abastece 6 das 8 grandes bacias hidrográficas, ou seja, boa parte das nascentes dos rios que abastecem as bacias hidrográficas relevantes no Brasil nascem no Cerrado. Os 3 aquíferos que eu falei são o Bambuí, Urucuí e Guarani, todos eles, como vocês podem ver aqui, têm ocorrência dentro do Cerrado, o que reflete uma característica, um serviço ecossistêmico importantíssimo do Cerrado. Ele é uma região importante para a recarga hídrica desses aquíferos. A chuva que cai no Cerrado vai alimentar esses aquíferos, vai alimentar essas nascentes dessas bacias hidrográficas. E muito se fala que a destruição do Cerrado pode comprometer o suprimento de água potável em várias regiões do país. E quando a gente fala de comprometimento de água, a gente está falando não só do consumo humano, a gente está falando também de atividades produtivas. Ou seja, toda essa produção que o Brasil tem depende da manutenção do regime hidrológico dentro de uma condição de normalidade. Então, a sua conservação assume uma relevância não só do ponto de vista de sua biodiversidade, de seu valor intrínseco, mas ela também começa a assumir uma importância do ponto de vista da manutenção, vamos dizer, econômica até do país, né? Com relação aos solos de cerrado, eles têm uma peculiaridade. Ele vem sendo muito explorado para a agricultura, mas é um solo que exige muita intervenção uma vez que você quer plantar nele, porque a gente está falando de solos pobres, solos extremamente profundos e solos muito ricos em elementos metálicos que não são muito saudáveis para as plantas. A gente tem um pH extremamente ácido, uma alta concentração de alumínio, enfim. Tudo isso é ruim para a vegetação, mas a vegetação do cerrado se adaptou a tudo isso. Você tem árvores com aspectos morfológicos bem peculiares, essa questão de troncos geralmente baixos, muito retorcidos. Aí você pode dizer assim: ah, mas tem florestas altas de cerrado. Tudo bem, você tem o cerradão. Mas os campos de cerrado estricto sensu, o cerrado típico, ele tem essa característica de ter elementos arbóreos mais espaçados, um predomínio arbustivo, e as árvores elas têm esse aspecto retorcido.
Um outro aspecto do solo é que devido a esses elementos dele, né, essas características físicas e químicas que ele tem uma decomposição lenta do humus, então assim, um solo relativamente empobrecido. Com relação à biodiversidade, a gente tem a formação de savanas, que são campos bastante amplos, com indivíduos arbóreos, como eu falei, mais espaçados. São muito similares às savanas africanas, são ambientes mais abertos, que vão ter uma fauna mais adaptada a esse tipo de ambientação. Então, você tem inclusive espécies com hábitos mais terrícolas, menos arbóreos. Com relação às variações da estrutura desses ecossistemas, você vai ter desde formações campestres limpas até formações florestais, como eu falei do cerradão. Então isso gera uma diversidade de hábitats que acarreta uma alta biodiversidade também para esse bioma. A biodiversidade vai ser tão expressiva quanto o bioma Amazônia? Não, mas ainda assim é uma biodiversidade bastante relevante. Inclusive, estima-se para o bioma mais de 6.000 espécies de árvores. Como vocês podem ver aqui, apesar de ser uma formação campestre, é uma formação bastante biodiversa. É uma formação também que tem uma série de endemismos. A gente vai ter espécies muito adaptadas a essa região. O nível de endemismo do cerrado, inclusive, dá um certo destaque dele com relação às savanas africanas e outras formações savânicas. Você tem um indicativo de que cerca de 40% das espécies de plantas e 50% das espécies de abelhas do cerrado sejam endêmicas desse bioma. E ele é considerado, portanto, um dos hotspots mundiais. Por quê? Porque o que é necessário para a determinação de uma região como um hotspot de biodiversidade? Elevado grau de biodiversidade, associado a um elevado grau de desmatamento, de destruição do bioma, destruição de sua cobertura. Então você tem um bioma altamente biodiverso, altamente rico em endemismos, mas que tem um alto grau de vulnerabilidade devido principalmente à expansão das lavouras, à expansão do cultivo de soja e outros usos agropecuários. Desculpa o gaguejar, é porque já está tarde e o cansaço vai batendo. Aspectos adaptativos do cerrado. Agora a gente vai falar. A gente falou que o solo do cerrado é pouco favorável ao desenvolvimento da vida, né, vegetal, porque é um solo pobre, ele é um solo muito lixiviado, ele é um solo muito rico em elementos minerais que não são legais ali para o desenvolvimento das plantas. E como é que essas plantas sobrevivem? Porque você tem uma pluviosidade relativamente baixa. O que é que acontece? No cerrado, você tem uma alta disponibilidade de água subterrânea. Então, a vegetação se adaptou com o desenvolvimento de raízes extremamente profundas. Chama-se floresta de ponta cabeça, floresta de cabeça para baixo, chame como quiser. A maior parte da biomassa dessa vegetação vai estar localizada no subsolo. Você tem aqui uma proporção, por exemplo, de 6 a 30 toneladas por hectare de biomassa na parte aérea, enquanto você vai ter de 15 a 50 toneladas por hectare na porção subterrânea. Vocês podem ver aqui, ó, você tem árvores aí com raízes que vão a mais de 15 metros de profundidade. Então, você tem aquela estação seca de 6 meses, mas a planta continua ali recolhendo, retirando aquele recurso hídrico da localidade. Inclusive, o comprometimento dos aquíferos devido ao aumento das captações subterrâneas em algumas regiões pode vir a comprometer a vegetação do cerrado. Você tem regiões onde, devido à baixa disponibilidade de rios, a abertura de poços ela é indiscriminada. Você tem regiões, por exemplo, como Lapão, na Bahia, onde a exploração de água subterrânea chegou a tal ponto que houve um rebaixamento do relevo, houve um solapamento de parte da cidade e a cidade rachou. Por quê? Porque de tanto você retirar água ali daquela região que é rica em dolinas, que é rica em fissuras, né, na sua formação geológica, você desestabilizou ali o terreno e fez com que houvesse esse rebaixamento, ou seja, isso demonstra que a disponibilidade de água do aquífero já está comprometida, e aí essa vegetação também pode vir a ser comprometida no médio e longo prazo. E apesar dessa questão da floresta ser adaptada, o predomínio de espécies é de espécies herbáceas. Tem uma estimativa mais ou menos de 3 para 1 entre espécies herbáceas, que são gramíneas, por exemplo, essas espécies que não formam lenho, que não formam um caule rígido, e as espécies lenhosas, né, as espécies que formam esse caule tradicional de árvore, nesse caule endurecido. Com um predomínio de gramíneas, ou seja, são espécies herbáceas, mais especificamente gramíneas. Tem outras espécies herbáceas? Tem, nós vamos falar um pouco quando falarmos dos aspectos mais de biodiversidade, de classificação vegetal, a gente vai chegar lá nas aulas futuras.
E qual a maior peculiaridade que eu poderia citar do Cerrado? A maior peculiaridade que eu poderia citar é a adaptação desse bioma aos ciclos de fogo. A gente fala muito das queimas na região de Cerrado, a gente fala muito do comprometimento do bioma devido ao fogo. Mas um aspecto que é muitas vezes deixado de lado é que o fogo, ele é um elemento natural importante na paisagem do Cerrado. A gente não está falando do incêndio criminoso que acontece todo ano, a gente está falando do incêndio de origem natural, que é um incêndio eventual, que dificilmente vai atingir a mesma área com a mesma frequência que aqueles ocasionados pelo ser humano. A vegetação, ela é adaptada ao fogo de tal forma que você tem não apenas espécies arbóreas que têm uma alta resistência à passagem dos incêndios, como você tem sementes que vão ter a sua dormência quebrada pelo incêndio. O que é a dormência? A semente está ali, a planta está ali, produziu a semente caiu no solo. Ela entra no estágio de dormência. Ela precisa que alguma condição ambiental específica aconteça para que ela floresça. Que tipo de condição ambiental? Diversas, vai depender do tipo de espécie. Tem espécie, por exemplo, que ela tem que passar pelo trato digestivo de um determinado animal, seja um passarinho, seja um mangusto, seja um gambá. O ácido vai, desempenhar uma função química ali, e quando ela é excretada, né, quando ela é defecada, essa semente vai brotar. Isso garante que a semente seja transportada da árvore de origem para um local mais distante, porque o tempo de passagem no trato digestivo vai garantir que o animal não está mais ali no pé daquela árvore. Ah, outras formas de dormência, de quebra de dormência, temperaturas, enfim, tem uma série de mecanismos. O fogo também vai ser um mecanismo de quebra de dormência para várias espécies do cerrado. Depois que passa o incêndio, todas elas brotam simultaneamente. O que que vai acontecer com isso? Vai ter uma certa sincronicidade no desenvolvimento dessa vegetação, que vai garantir o quê? Uma melhoria, uma otimização do potencial de polinização entre os indivíduos. Porque um risco que você tem quando uma planta floresce é que você não tenha a floração de outros indivíduos e ela perca essa janela de fertilização. Com essa sincronicidade, com essa sincronização entre os indivíduos, isso garante uma melhor chance de que o pólen da planta polinize uma outra planta, garantindo uma melhor variabilidade genética. Só que, novamente, o que é que acontece? Queimadas frequentes vão comprometer todos esses mecanismos. Por quê? Passou o incêndio, as plantas brotaram. Se você passa outro por cima, você vai matar elas antes que o ciclo reprodutivo se complete. Você vai ter também a questão de empobrecimento do solo. Porque você tá ali, a planta tá ali, queimou, virou cinza, aquele elemento mineral que tá ali na planta volta para o solo. Beleza. Só que se não tem uma rebrota em tempo hábil e chove em cima desses elementos, em cima dessa cinza, esses elementos minerais, esses compostos que vão fertilizar o solo, vão ser lixiviados, eles vão ser lavados, levados pela água embora. E esse solo vai começar um processo de empobrecimento. Então, o problema do cerrado principal não é o incêndio, mas o incêndio criminoso. Por quê? Porque ele é recorrente e tem um tempo, um interstício entre um e outro muito curto. E por que é que se queima tanto? Se queima tanto principalmente no manejo agropecuário. Você tem como principais ameaças ao cerrado o avanço da agricultura, que acarreta também incêndios criminosos. Aí vai ter gente dizendo aí com certeza: "Ah, mas quem queima não é o agricultor não, quem queima é o passarinho, vai no fogão e pega o palito e joga lá", porque até dessas tem gente que quer inventar, né. Porque assim, uma coisa é você dizer que tem ave que dispersa incêndio, tudo bem, você tem ocorrência disso, você tem algum registro, mas você dizer que tem ave iniciando incêndio, só aqui no Brasil é capaz de aparecer um negócio desse tipo. Então assim, todo mundo aqui no Brasil é sempre inocente. O Brasil é um mar de inocência, não tem ninguém culpado de nada, né. Então você tem a questão sim dos incêndios criminosos, que são a maior parte dos incêndios, e devido a essa destruição, a gente tem o que aqui hoje? Que o cerrado resta cerca de 50% da cobertura original, sendo que desses apenas 20% seria de vegetação primária. Lembrando, a gente está falando de estimativas. São estudos que levantam esses dados, mas dada a escala, a precisão deles não é perfeita. Então é só para a gente ter uma ideia de qual o estado de conservação. E falando de estado de conservação, assim como a gente falou para a Amazônia, vamos falar também para o Cerrado.
8,61 do bioma é protegido por UCs, ou seja, muito menos do que o bioma Amazônia. A gente tem que considerar que o cerrado ele constitui um conflito de interesse muito grande entre o seu uso e a sua conservação, porque como o PIB brasileiro ele é muito movimentado pelo agronegócio, até constituir unidades de conservação num ambiente como esse é um pouco mais delicado. Você tem 560 unidades de conservação, sendo 176 de proteção integral e 384 de uso sustentável. Esses são os elementos que eu tinha para trazer para vocês sobre o cerrado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenham dúvidas, por favor, deixa nos comentários que eu vou tentar responder no menor tempo hábil possível e sempre procurando as fontes mais confiáveis. Meu objetivo é trazer conhecimento de qualidade para ajudar vocês na formação de vocês, nas provas de vocês, no que quer que seja. Espero que todos vocês tenham bons estudos, bom trabalho, boa semana, sucesso e espero vê-los na próxima aula. Até a próxima.